Com faixas, cartazes e vestindo verde e amarelo, brasileiros que residem em Londres também pediram a saída de Alexandre de Moraes do STF. Fora Xandão! Fora Xandão! Fora Xandão! Fora Xandão! Fora Xandão! Fora Xandão! É para Londres que a gente vai, hora de acionar o correspondente internacional Ivan Kleber. Antes de falarmos sobre a repercussão das manifestações pelo Brasil na imprensa estrangeira, importante atualizar a situação de Alexandre de Moraes na Europa. Sanções ao ministro, é que eu quero todo mundo sancionado, mas por enquanto é só um. Sanções ao ministro já chegaram às cortes do velho continente? É o que o Ivan vai responder aqui pra gente. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial à nossa querida audiência do Jornal da Oeste. Pois é, os ventos da América, os ventos Magnitsky da América começam a chegar à Europa. Nós já temos aí uma união de parlamentares de direita do Parlamento Europeu que começam a articular a possibilidade da aplicação de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. E, Geisiane, só para a gente explicar aqui para a nossa audiência, a União Europeia, né, o bloco de 27 países, tem já em seu estatuto uma lei semelhante à Lei Magnitsky, que é uma lei agora, de 2020, relativamente nova. Há quem diga, até, conversando com algumas pessoas, eles me disseram, olha, até parece que eles fizeram um copia e cola da Lei Magnitsky, com outro nome, obviamente, mas que visa justamente a proteção dos direitos humanos. Então, as punições aos sancionados são muito semelhantes àquelas da Lei Magnitsky lá nos Estados Unidos. Então, agora a gente tem esse processo, sabemos através das redes sociais, né, o deputado Eduardo Bolsonaro divulgou isso, ele está articulando com o eurodeputado do Parlamento Europeu, o Dominique Sarkniecki, espero ter dito o sobrenome dele correto, que já articulou com outros parlamentares, temos parlamentares da Espanha, em Portugal, endossando esse pedido. E eles têm dois caminhos para a aplicação do que seria, entre aspas, a Lei Magnitsky versão União Europeia. Eles podem convencer os 27 países membros da União Europeia a aplicar a lei, talvez esse fosse o caminho mais curto, porém, se um país vetar, não é, um dos 27 vetar, o bloco como um todo não consegue aplicar a Magnitsky, mas a gente sabe que é para isso que existe a articulação. Alguns países, talvez, como Irlanda ou talvez a Espanha, tenham um certo, enfim, receio em aplicar a lei Magnitsky europeia, mas nós temos o início dessa articulação. Geisiane, se você me perguntasse há um ano e meio atrás se seria possível, eu ia dizer, olha, é muito difícil, mas em junho do ano passado a gente teve a eleição para o Parlamento Europeu e essa atual composição do Parlamento Europeu, a gente sabe que teve uma guinada à direita, então isso de alguma maneira facilita os trabalhos para que pelo menos a União Europeia analise o caso. E uma vez que a União Europeia abra aí, né, a questão, os jornais que já estão repercutindo aqui a questão toda não vão ter como deixar isso de lado. Então, respondendo à nossa audiência, sim, é bem possível que tenhamos uma aplicação a autoridades brasileiras do equivalente à Lei Magnitsky dos Estados Unidos na União Europeia. É um caminho um pouco mais longo, né? Nos Estados Unidos a gente sabe que passa muito pelo secretário de Tesouro, secretário de Estado, o presidente, digamos assim, o caminho é mais curto, mas essa articulação já está sendo feita. Eu acredito, aqui na minha opinião, como analista, que o deputado Eduardo Bolsonaro conseguiu o mais difícil, que era abrir essa frente com europarlamentares, não é? E como os Estados Unidos já aplicaram a lei Magnitsky, eu quero aqui lembrar que agora, nesse período, a União Europeia vive talvez o seu melhor momento em relação à administração Trump. Há coisa de 10 dias foi assinado um acordo entre as duas partes, nós estamos vendo aí nas imagens, e eu acredito que a União Europeia nunca esteve tão bem, digamos, em relação ao presidente americano Donald Trump, incluindo o primeiro mandato. Então, essa articulação entre Estados Unidos e União Europeia, ela pode acontecer e, de fato, nós podemos ter aí a aplicação do que seria, né, sanções também via União Europeia a autoridades brasileiras. Geisiane.
Ivan, gostaria de te ouvir em relação especificamente da França, né? A gente sabe que o parlamentar licenciado Eduardo Bolsonaro, ele é próximo a alguns parlamentares franceses. A grande questão é, Macron está lá e ele já tem essa relação com Lula. Se essa relação ficaria mais arranhada, a gente sabe que o Macron, junto com Lula, amarga a desaprovação da população, né? Os dois estão ali tete a tete, eles disputam entre eles quem é o mais desaprovado pela população, mas gostaria de te ouvir a respeito disso, se isso conseguiria, de repente, ganhar força mesmo dentro da França, porque simbolizaria mais um ataque ao governo petista, né? Seria uma mão soltada, digamos assim, já que o Macron tem essa proximidade. E te ouvir também a respeito da repercussão das manifestações que aconteceram ontem, no domingo, aqui no Brasil inteiro, como foi aí na imprensa internacional. Perfeito, Josiane. A França, foi muito bom você citar a questão da França, porque nós temos um caso análogo na França, não idêntico, mas a principal líder da oposição e de direita da França, Marine Le Pen, atualmente, assim como o ex-presidente Bolsonaro, está impossibilitada de disputar as próximas eleições. Só que na França, a justiça já disse que vai decidir o caso dela um ano antes da eleição, portanto, em torno ali a maio do ano que vem, nós vamos ter uma definição do caso Le Pen. Ela não está presa, não está com as restrições que o presidente Bolsonaro está no momento, essa questão toda da tornozeleira eletrônica e tudo mais, mas a França vive não é à toa que os dois ali andam de mão dada, né? Coincidência ou não, os principais opositores desses senhores que estão aparecendo na televisão não podem se candidatar nas próximas eleições. Então a França, ao receber essa questão desses europarlamentares, a decisão final é na União Europeia, mas o Macron vai ficar numa saia justa, porque se ele não, de alguma maneira, não abrir a possibilidade da aplicação de sanções por esses motivos da Lei Magnitsky nos Estados Unidos, é mais uma crítica que será feita a ele dentro da União Europeia, justamente por conta da questão da União Europeia. É realmente um imbróglio, usando uma palavra em italiano aqui, dentro da União Europeia, dentro da França. Eu acredito que, tendencialmente, neste momento, no cenário atual, a tendência é a França vetar aí uma eventual aplicação de sanções a autoridades brasileiras. Mas a gente sabe que a política está muito dinâmica e os dois que estão ali olhando para a árvore de mão dada, pode ser que daqui a algumas semanas já não estejam mais nesse romance todo, né? E sobre a repercussão internacional, eu quero destacar aqui, Geisiane, por exemplo, nós tivemos um dos principais jornais da Alemanha, o Die Zeit, que fez uma reportagem, e a mídia como um todo repercute 2 pontos. O primeiro, vários cartazes em inglês demonstrando apoio ao presidente americano Donald Trump e as medidas que ele tomou agora no mês de julho em relação ao Brasil. Então essa foi uma questão, parece, as pessoas até acham que não se dão conta no Brasil, mas cartazes escritos em inglês têm um apelo muito grande quando chega a hora de fazer essa cobertura internacional. E também o fato de que várias cidades, não só uma, mas várias cidades, vários estados brasileiros registraram essas manifestações. Então a mídia, de um modo geral, focou nessa questão do apoio que muitos brasileiros deram ao presidente americano Donald Trump e também no número que foi assim, bastante importante de cidades que nós tivemos as manifestações. Geisiane? Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.